Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Pedro, bem-vindos de volta ao canal Physics Go e a aula de hoje vai falar sobre resistores, a parte 2. Para você que não assistiu ainda a resistores parte 1, é interessante assistir para que você tenha um entendimento da introdução do que é resistor e também para ter o entendimento aí da primeira lei de Ohm, juntamente com a curva característica de resistores ôhmicos e também de resistores não ôhmicos, tá? Então, já te convido a assistir resistores parte 1 para depois você poder assistir resistores parte 2 para ter um entendimento completo aí do que vem a ser os resistores e como trabalhar com esse elemento tão importante no circuito elétrico, tá bom? Então, vamos começar. Antes de começar, eu só vou pedir para você se inscrever no canal, se você é novo por aqui e ainda não é inscrito. Também ativar o sininho das notificações para poder receber conteúdos que semanalmente estão sendo colocados aqui com relação ao estudo de física para o ensino médio, tá? Então, muito importante que você acompanhe aí, se você já está pensando aí no vestibular, no Enem, tá? Então, coloque aí. E também, para você deixar o like no vídeo, porque é muito importante para nós aqui no status do nosso canal aqui no YouTube, tá bom? Então, vamos começar aí a nossa aulinha de hoje. E o detalhe é o seguinte, quando eu falo em resistores, voltando à aula de resistores parte 1, resistores são elementos do circuito que transformam energia elétrica em energia térmica, tá? Eles vão dissipar a energia térmica na forma de calor. Então, sempre que eu falo em resistor, eu estou falando em um elemento do circuito que é capaz de transformar energia elétrica em energia térmica, dissipando essa energia térmica na forma de calor. É a única função do resistor? Não, a gente tem que lembrar também que os resistores, eles também podem fazer com que você tenha uma distribuição diferente de corrente elétrica em cada ramo do circuito. Lembrando que quanto maior é o resistor, menor é a corrente elétrica que passa pelo ramo do circuito estabelecido. Então, além de dissipar energia na forma de calor, outra principal função que o resistor acumula é justamente dividir a corrente elétrica de forma inversamente proporcional aos resistores em cada ramo do circuito, tá? Então, partindo disso aí, a gente vai falar hoje, nessa aulinha, de efeito Joule. Então, o que é o efeito Joule? O efeito Joule é justamente a apresentação da principal função do resistor. Então, como a gente disse, os resistores são elementos do circuito que convertem energia elétrica consumida em energia térmica. A conversão da energia elétrica em energia térmica é denominado efeito térmico ou efeito Joule. Então, na verdade, essa transformação de energia elétrica em energia térmica é dado o nome de efeito Joule. Mas aí, como que funciona então esse efeito Joule, né? A gente vai pensar o seguinte, quando a gente está trabalhando aí com efeito Joule, a gente tem que pensar que quando você monta um circuito, você vai ter que colocar um gerador para poder ser o seu fornecedor de diferença de potencial. Então, o que acontece? Quando eu coloco, por exemplo, uma pilha em um circuito, essa pilha ela vai ter um polo positivo e um polo negativo, ou seja, ela vai produzir uma diferença de potencial. Essa diferença de potencial produzida vai fazer com que os elétrons livres presentes no condutor, que no caso aí é o fio, se movimentem de forma ordenada. E aí nós estamos falando da corrente elétrica. Para quem não viu a aula de corrente elétrica, nós temos aqui no canal uma aula que fala especificamente sobre a corrente elétrica e o comportamento dela. Então, a gente sabe que a corrente elétrica é o trânsito ordenado de elétrons pelo condutor. E esse trânsito ordenado se dá por conta da diferença de potencial produzida pelo gerador. Então, o gerador, que no caso aí é a pilha, produz a diferença de potencial, e essa diferença de potencial vai fazer com que haja uma movimentação ordenada dos portadores de carga. No caso aqui, os portadores de carga são os elétrons. Esses elétrons livres, então, vão circular, e ao passar pelo resistor, o resistor vai apresentar uma dificuldade para essa passagem de corrente. E a essa dificuldade a gente chama de resistência elétrica. Então, aí o que acontece? Esses elétrons vão começar a se chocar com as partículas que constituem o que a gente chama de condutor. E aí, nesse momento, esses choques efetivos que acontecem produzem um aumento da vibração média dessas partículas. Só que a gente tem que lembrar que o aumento da vibração está relacionado ao aumento da temperatura, porque temperatura é o grau de agitação das moléculas. Ou seja, sempre que há uma circulação de corrente, a gente tem o efeito Joule acontecendo, porque esses choques vão acontecer dos elétrons livres com as partículas do material que constitui o condutor e, consequentemente, vai haver um aquecimento. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, devido aos choques, os átomos do condutor vibram mais intensamente.
e, por consequência, a temperatura do condutor se eleva. Esse aumento na temperatura é que vai ser condicionante do efeito Joule. Então, o efeito Joule vai ser o quê? Vai ser a conversão de energia elétrica em energia térmica a partir da dissipação de calor. Tá bom? Então, pensando nisso, a gente já vai falar sobre a demonstração da lei de Joule. A gente viu em aulas anteriores, se você não viu ainda, vai lá e assiste, depois de assistir essa aulinha aqui, que é o que é potência elétrica e o que é energia elétrica. Então, lá nessa aula, a gente disse que potência elétrica ela é dada como U vezes I. Então, potência elétrica é U vezes I, onde U é a diferença de potencial, a DDP, e I a corrente elétrica. Mas aí o que vai acontecer? Como a gente está falando sobre o resistor especificamente, ele apresenta o U como sendo R vezes I. Primeira lei de Ohm, que está presente na aula de resistores, parte 1. Então, U igual a R vezes I. Se você pega essa formulazinha e substitui essa DDP U na fórmula da potência, a gente vai ter o seguinte, que a potência vai ser R vezes I, que é o U, vezes o I que está lá na fórmula. Então, a gente vai chegar que a nossa potência elétrica ela vai ser dada por R vezes I ao quadrado. Então, calcular a potência elétrica dissipada em um resistor é dado, então, a partir de R vezes I ao quadrado. Mas aqui tem um detalhe. O I, ele é constante nesse caso. Então, para a gente fazer o cálculo de quando o I é constante, a gente tem que pensar que potência elétrica é R vezes I ao quadrado, tá bom? Então, para quando o I é constante. Quando a gente vai para um circuito elétrico qualquer, na maioria dos circuitos elétricos onde você tem uma bateria, você vai ver naqueles desenhos que a gente faz, aquela representação do circuito elétrico, que a corrente elétrica estabelecida em cada ramo do circuito ela é constante. Então, para cada um daqueles resistores que estão presentes no circuito, a gente vai dizer que, como o nosso I ele é constante, a gente vai poder usar que a potência dissipada vai ser RI quadrado, tá bom? O detalhe é o seguinte, o que seria a lei de Joule, né? A lei de Joule seria entender a energia elétrica dissipada a partir dessa potência. Então, a gente viu que potência é a energia elétrica sobre o nosso ΔT. Então, o que acontece? Se eu trocar a potência por energia elétrica sobre o tempo, a gente vai ter o seguinte, que energia elétrica sobre o tempo vai ser igual a R vezes I ao quadrado. Então, eu posso dizer que a energia elétrica estabelecida ou dissipada em um resistor, ela vai ser R vezes I ao quadrado vezes o ΔT. Ou seja, agora a gente pode ir no enunciado da lei de Joule. O que diz a lei de Joule, né? A energia elétrica dissipada em um determinado resistor para um dado intervalo de tempo ΔT, tá o ΔT aqui, ó, é diretamente proporcional ao quadrado da intensidade da corrente elétrica que o percorre, ou seja, o I ao quadrado aí, ó. Então, essa daqui, ó, é a demonstração da lei de Joule, tá? Só que aí o detalhe, né? Essa lei de Joule ela é muito mais utilizada a partir do cálculo da potência, ou seja, a potência é RI ao quadrado para quando o I é constante. Tá, professor, mas e se quem for constante for a DDP? Ou seja, imagine que eu pegue e ligue um chuveiro elétrico numa rede de 110. Ou então eu pego um chuveiro elétrico e ligue numa rede de 220. Eu concordo que se a ligação é feita em 110 ou 220, essa DDP ela vai ser constante, ou praticamente constante, né? Então, se a DDP é constante, aí a gente parte para a segunda hipótese do cálculo do efeito Joule, que seria o seguinte, potência pelo efeito Joule, RI ao quadrado, mas isso aqui é para quando a corrente é constante. Agora, se eu pegar e lembrar novamente que U igual a R vezes I, então, se eu isolar o I, eu vou ter U sobre R, certo? E aí, nesse caso, se eu substituir aqui na fórmula, eu vou ter que a potência vai ser igual ao R vezes o I, que seria U sobre R
elevado ao quadrado. Então, eu chegaria que a minha potência dissipada para quando a DDP é constante ficaria R vezes U ao quadrado sobre R ao quadrado. A gente poderia simplificar aqui e chegaríamos que a potência do efeito Joule para quando a DDP é constante seria U ao quadrado sobre R. Professor, o que muda isso aqui para quando U é constante? Muda o seguinte, quando você tem um chuveiro, por exemplo, para que você tenha um aumento na potência, ou seja, para que você coloque esse chuveiro para poder liberar uma aguinha mais quentinha para você tomar um banho, para a temperatura aumentar, eu preciso de um aumento da minha potência. Então, assim, ó, quando a minha temperatura aumenta, ela só aumenta porque há um aumento na minha potência. Só que para a potência aumentar, o que eu tenho que fazer com o meu resistor? Olhando aqui, ele é inversamente proporcional, né? Então, para a potência aumentar, eu preciso diminuir a resistência. Ah, então a gente tem que tomar cuidado com uma coisa. A gente acha que quando a temperatura do chuveiro aumenta, a gente está aumentando a resistência desse chuveiro, mexendo naquela chavinha. Mas, na verdade, se você sai da posição verão e leva para a posição inverno, o que você fez com o chuveiro foi diminuir o tamanho da resistência dele. Quando a gente for falar lá da questão da associação de resistores, eu vou mostrar isso para vocês com mais calma, tá? Mas a gente vai ter aí a possibilidade de te mostrar o seguinte, que quando você está trabalhando com um resistor, só aqui pincelando aqui para vocês, um chuveiro, ele tem mais ou menos essa estrutura aqui, ó. Ele tem posições marcadas aqui no próprio chuveiro. Então, como é que funciona, né? Aqui ele tem resistores que são colocados aqui, e eu tenho uma chavinha aqui que pode ser posicionada aqui, posso levá-la para cá, posso levá-la para cá e posso deixá-la aqui, ó. Esse último aqui é quando o chuveiro está desligado, porque eu abro o circuito. Mas essa posição 1, essa posição 2 e essa posição 3 são as temperaturas que o chuveiro pode apresentar. Então, o que eu quero te mostrar? Aqui eu tenho uma resistência R, aqui outra resistência R e aqui outra resistência R. Se eu ponho o meu cursor aqui na posição 1, o que vai acontecer é que eu vou ter essa água sendo muito mais aquecida, porque a resistência é só R. Se eu ponho na posição 2, eu vou ter que somar o R com mais esse R aqui, ó. Então aí eu vou ter 2 R's e eu vou diminuir a potência, porque se eu estou aumentando a resistência, eu estou diminuindo a potência. Então, vamos dizer assim, ó, a posição 1 vai ser a da água mais quente possível para esse chuveiro. E o da posição 2 seria uma água um pouco mais morna. A posição 3, uma água só pré-aquecida. E, por fim, a posição 4, que seria essa daqui, né? Do chuveiro desligado. Então, quando você mexe naquela chavinha ali, o que você está fazendo é escolhendo o tamanho do resistor. Da resistência que vai ser percorrida a corrente. Então, quanto maior a resistência, menos a água vai aquecer. Então é bom que a gente saiba disso aqui, porque se tiver que analisar a questão de como funciona o aquecimento da água a partir da potência dissipada por um resistor, a gente tem que lembrar que quanto menor a resistência, maior a potência, consequentemente maior a temperatura. Então fiquem atentos a isso aqui, ó, porque você vai precisar disso aqui, o Enem cobra quase que sempre essa ideia de fazer a proporção entre um e outro, e você tem que lembrar que quanto menor for a resistência, maior vai ser a potência para quando a DDP é constante. E no caso do chuveiro, a gente sabe que a DDP é constante porque ele é ligado ou em 110 ou em 220, tá bom? Então, olha só, quando a DDP é constante, a potência elétrica dissipada num resistor é inversamente proporcional à sua resistência elétrica. Ou seja, quando a resistência aumenta, a potência diminui, a temperatura da água vai diminuir. Quando a resistência diminui, a potência aumenta e a temperatura do chuveiro, da água que sai desse chuveiro, também vai aumentar. Então fique esperto, são inversamente proporcionais. Resistência pequena, potência grande. Resistência grande, potência pequena. Tá bom? Vamos continuar aqui então. Bom, aplicando os conceitos, né? Olha só, um ebulidor de água é fabricado para funcionar com a tensão de 220 volts. Então, esse é o U dele, certo? Vamos anotar aqui. U igual a 220. Aí ele fala o seguinte: sabendo que o resistor nele existente tem uma resistência de 20, então olha só, a minha resistência R vai ser igual a quanto?
A minha resistência R vai ser igual a 20 ohms. Ok. Aí ele quer saber a potência máxima que o ebulidor pode fornecer em funcionamento. Bom, então aí o que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai falar que U é igual a R vezes I. Então, o meu U, ele é 220. O meu R, ele é 20. E o meu I está aqui, né? Então, vou fazer que I vai ser 220 dividido por 20. Cortou, cortou. O meu I vai ser igual a 11 ampere. Então, aí agora o que eu vou fazer? Ele quer a potência, né? Então, potência vai ser R vezes I ao quadrado. Então, aqui a minha potência vai ficar quanto? O R, 20, e o meu I vai ser 11 ao quadrado. Então, a minha potência vai ser 20 vezes 11 ao quadrado, 121. Então, a minha potência vai ser dada por... aqui eu vou ter 242 com 0. Então, 2.420, o quê? Potência dada em watts. Então, essa é a potência máxima que o ebulidor pode fornecer em funcionamento. 2.420 watts, tá bom? Então, essa seria a aplicação do cálculo da potência. Aí, no caso da letra B. O tempo em minutos necessário para aquecer 10 kg de água. Então, ó, a massa da água é de 10 kg, certo? Ele quer saber quem? O tempo. Inicialmente, a temperatura é de 25 graus Celsius, θ inicial igual a 25 graus Celsius, até a temperatura de 90 graus Celsius, θ final 90 graus Celsius. Considere que o calor específico da água é igual, então vamos lá, o Czinho da água igual a 4,18 vezes 10 ao cubo, certo? Joule, por quilograma graus Celsius. A capacidade térmica do ebulidor desprezível e que a potência dissipada por ele é constante. Ok. A gente viu no item A que a potência dissipada vai ser de 2.420 watts, não é isso? Que seria justamente pegar aquele valor calculado no item A. Então, o que a gente vai fazer? A gente sabe que a potência vai ser a energia elétrica dividido pelo tempo. Quem que é a potência? 2.420 vezes o ΔT, que é justamente o que ele está procurando, é igual ao valor da energia elétrica. Só que ele fala que a energia elétrica é justamente a conversão para poder aquecer essa água. Então, essa energia que está ali, ela vai ser justamente a conversão da quantidade de calor para poder aquecer essa água. E a quantidade de calor é M vezes C vezes ΔT. Então, a gente vai calcular essa energia a partir da quantidade de calor fornecida para essa água para o aquecimento. Então, a energia vai ser igual a quanto? A massa, que é 10 kg, eu vou deixar em quilogramas porque o Czinho da água, né, que é o calor específico da água, foi dado em joule quilograma graus Celsius. Então, nós estamos nas unidades pertinentes. Então, o Czinho, então, 4,18 vezes 10 ao cubo, vezes o ΔT, que seria a variação de temperatura, que seria 90, que é a final, menos 25, que é a inicial. Então, aqui eu vou ter que a minha energia elétrica fornecida fica sendo justamente de 10 à quarta, né? Então, vai ficar 4,18 vezes 90 menos 25, vai dar 65 vezes 10 à quarta, né? Porque seria 10 elevado a 1 vezes 10 elevado ao cubo. Então, aqui, a gente vai fazer esse cálculo, né, do 65 vezes 4,18. Então, a gente vai ter o seguinte. Energia elétrica vai ser, então, 271,7 vezes 10 à quarta. O quê? Joules, né? Porque a unidade aqui era o Czinho igual a 4,18 vezes 10 ao cubo, joules, quilograma, graus Celsius. E aí, a gente vai dizer o seguinte, que a nossa energia elétrica, sendo esse valor, vamos ficar então com o ΔT igual a 271,7 vezes 10 à quarta, dividido por 2.420. Então, quer dizer que meu ΔT vai ser igual a
1.122 segundos. Se a gente converter isso para minuto e segundo, a gente vai ficar com 18 minutos e 42 segundos aproximadamente, que seria o tempo necessário para que a gente conseguisse fazer com que 10 kg de água saísse de 25 graus Celsius e chegasse em 90 graus Celsius, tá bom? Então, aqui a gente tem uma aplicação da potência elétrica associado à quantidade de calor lá da termologia, tá bom? Então, vamos continuar aqui, né? Essa é uma aplicação. Agora a gente fala da segunda lei de Ohm. O que seria a segunda lei de Ohm? Para falar da segunda lei de Ohm, primeiro a gente precisa falar sobre uma questão relacionada à resistividade. O que vem a ser a resistividade, né? A resistividade tem a ver com a característica do material. Cada material vai apresentar uma determinada resistividade, e a resistividade é o inverso da condutibilidade. Ah, interessante isso. Então quer dizer que, ó, representada pela letra grega ρ, a resistividade é uma grandeza física que depende do material que constitui o resistor e a temperatura. Então, ó, duas coisas importantes. Depende do material, mas também depende da temperatura, assim como a condutibilidade, né? Assim, cada material que constitui um resistor possui sua própria resistividade. Então, eu vou escrever aqui para vocês o seguinte, ó. A condutibilidade é representada pelo sigma. Esse daqui é a minha condutibilidade. E seria a facilidade do trânsito desses elétrons livres pela substância. Então, a resistividade, que é o ρ, é justamente o inverso da condutibilidade, tá bom? Então, o inverso da nossa condutibilidade é o que a gente chama de resistividade. Unidade do Sistema Internacional para resistividade seria ohms vezes metro, tá bom? A gente já adianta isso aqui, porque é importante que a gente saiba o que vem a ser esse ρ. Então, o ρ nada mais é do que a representação da dificuldade que alguns materiais apresentam para passagem da corrente elétrica, tá? Então, todo material vai apresentar uma dificuldade e, dependendo dessa dificuldade, ele vai ser uma resistividade alta, se for uma dificuldade grande para passagem de corrente, ou, se ele for um condutor, se ele tiver uma boa condutibilidade, a resistividade dele vai ser extremamente baixa, tá? Porque um é inverso do outro. É bom lembrar disso sempre, tá? E aí, então, a gente vai falar da resistividade associada à temperatura, porque a gente diz que depende do material, mas também vai depender de quem? Da temperatura. Então, ó, como já exposto, a resistividade dos materiais depende de quem? Da temperatura. Para variações de temperatura até cerca de 400 graus Celsius, nós podemos admitir uma variação de modo linear, ou seja, a resistividade do material vai oscilar de modo linear. Como isso, né? A partir de experimentos, empiricamente, a gente chega no seguinte, que o ρ, ele vai ser dado a partir de um ρ0, que seria a temperatura ambiente, normalmente isso é classificado entre 20 e 25 graus Celsius, tá? Esse ρ0, ele é para cada material, a uma temperatura média de 20 graus Celsius, ele apresenta uma determinada resistividade. E aí a resistividade para outras temperaturas vai depender de quem? Desse ρ0. Seria o ρ0 que multiplica 1 mais alfa θ menos θ0, tá bom? Então, para eu calcular a minha, vou até colocar aqui como um colchete, para a gente não confundir esses dois aqui, ó. Pronto. Então, quando eu for calcular a resistividade de algum material que tem uma oscilação de temperatura, eu vou precisar usar essa formulazinha que vai oscilar de modo linear por conta de quem? Da questão da temperatura. A variação da temperatura que está aqui, ó, até por volta de 400 graus Celsius, ela faz com que essa fórmula tenha validade, tá bom? E quem que é esse alfa, né? O alfa, ele é conhecido como coeficiente de temperatura. Então, um coeficiente que depende da natureza do material e a uma dada temperatura inicial, tá? Então, esse coeficiente aí, ele tem um detalhe interessante. Ele pode ser positivo. Para os metais puros, por exemplo, ele vai ser sempre um valor positivo. Por quê? Porque quando você tem um aumento da temperatura, você tem dois efeitos acontecendo simultaneamente na substância, que seria o condutor. O primeiro, você vai ter um aumento da vibração média das partículas que constitui.
E o segundo é que você vai ter um aumento dos elétrons livres dessa substância. Só que no caso dos metais puros, o primeiro efeito, que seria o aumento na vibração média das partículas, é maior do que a liberação de elétrons livres. Ou seja, a resistividade do material vai aumentar, tá? Por que que vai aumentar? Porque com o aumento da temperatura, você vai ter mais vibração, consequentemente você vai dificultar mais a passagem dos elétrons, mesmo tendo um aumento na quantidade de elétrons livres nessa superfície, tá bom? Então, a resistividade do material, ela vai aumentar com o aumento da temperatura para substâncias, para metais que sejam puros. Agora, você tem também substâncias, a base de níquel, a base de cobre, que com o aumento da temperatura, os dois efeitos se equiparam. Então, por exemplo, você pode ter um alfa constante para algumas substâncias, tá? E você também tem, por exemplo, o grafite. A grafite ela tem um efeito interessante, que os elétrons livres dele aumentam mais do que o grau de agitação das moléculas. Então, nesse caso, esse alfa aqui ele pode ser até negativo. Ou seja, no caso especificamente da grafite, a gente vai ter o quê? Que o alfa, tá? Ele vai acabar sendo negativo e, consequentemente, o Rho final, com o aquecimento, vai ser menor do que o Rho inicial, tá bom? Então, nesse caso, o aumento da temperatura diminui a resistividade para esse material, mas é um caso de exceção, tá? Na grande maioria das vezes, o aumento da temperatura promove um aumento na minha resistividade, tá? Lembrando que esse alfa é conhecido como coeficiente de temperatura, e ele pode assumir valores positivos, constantes, que seria igual a 1, e também pode ser negativo, no caso, para poder fazer com que o Rho final seja menor do que o Rho inicial, mesmo havendo o aquecimento. Mas isso é para casos de exceção, tá bom? Então, continuando, o que fica para você aqui de mais importante nessa página aqui? Que a resistividade, ela depende da temperatura do local e do elemento que você está trabalhando, tá? A segunda lei de Ohm, então, ela pode ser enunciada da seguinte maneira. Experimentalmente, o George Ohm, ele observou que a resistência elétrica de um resistor depende do material que o constitui, ou seja, do Rho, de suas dimensões e de sua temperatura. Então significa o seguinte, ó. Ele concluiu que a resistência elétrica R de um resistor em uma dada temperatura depende então da geometria, ou seja, o comprimento do fio vai influenciar no processo, a secção transversal do fio, que seria essa área aqui, ela vai influenciar no processo, e o Rho, que é a característica do material, também, que seria a resistividade, também vai influenciar. Então ela é diretamente proporcional ao seu comprimento, ou seja, se aumenta o comprimento, aumenta a resistência. Inversamente proporcional à área de secção, se eu aumento a área de secção, o que vai acontecer, pessoal? Com o aumento da área de secção, eu vou ter uma facilidade maior para passagem de corrente. Então, vamos pensar assim num corredor, né? Muita gente tentando sair por um corredor ao mesmo tempo. Se o corredor for largo que eu digo em termos de tamanho da porta, vamos dizer assim, do corredor, então muita gente consegue passar ao mesmo tempo, é mais fácil de sair do local. Agora imagina se o corredor fosse estreito, imagina se a porta lá fosse uma portinha bem pequenininha. Então a passagem das pessoas ali por aquele corredor seria dificultada. Então isso seria um aumento na resistência, ou seja, uma dificuldade na passagem da corrente. Então, no caso, quanto maior a área, maior a facilidade de circulação da corrente. Quanto menor a área, menor a circulação de corrente, mais difícil é de passar a corrente pelo local. Não é assim? Então, se a gente for pensar no bulbo da lâmpada lá, a gente vê que aquele fiozinho é bem fininho dentro da lâmpada, se você pegar uma lâmpada daquelas de tungstênio. Então, por que é bem fininho? Para dificultar a passagem de corrente, aumentar a resistência. Agora, quanto maior o comprimento, mais vai demorar para essa corrente sair de um lugar e chegar no outro. Ou seja, os choques efetivos ali dentro vão ser também muito grandes. Então, quanto maior o comprimento, maior a resistência. E depende do material que a constitui. Dado essas informações, a gente pode chegar no seguinte, que matematicamente, a resistência de um resistor que é construído, ela é dada então da seguinte maneira. Rho, que seria a característica do material, a resistividade do material,
vezes o L sobre o A. Então, essa é a conclusão que o George Ohm chegou com relação, experimentalmente, à construção de resistores. Que a resistência do resistor é diretamente proporcional ao seu comprimento e inversamente proporcional à área. E o detalhe é que isso aqui ficou conhecido como a segunda lei de Ohm. Então ela está relacionada com o quê? Com a construção de um resistor. Então se eu quero um resistor maior, ou eu aumento o comprimento, ou eu diminuo a área de secção dele. Se eu quero um menor, ou então eu troco o material, né? Eu ponho o material com a resistividade maior. Se eu quero um resistor menor em termos de resistência, eu diminuo o L, ou então aumento a área, ou então eu troco por um ρ que seja menor, tá bom? Então, aí a gente vai fazer o seguinte, a gente vai mostrar como seria a resistência em função da temperatura. Podemos agora mostrar a dependência da resistência diretamente, não mais a resistividade. A resistência de um dado resistor em função da temperatura T. Antes de falar disso, eu queria não deixar vocês confusos com relação a essas três palavrinhas. Resistor, resistência e resistividade. Vamos separar elas. Ó, o que é um resistor? O resistor é o elemento do circuito, tá? Resistor, elemento do circuito. Resistência é a característica do resistor. Cada resistor vai ter uma resistência específica, que pode ser maior ou menor. Então, a resistência é uma grandeza física que caracteriza a dificuldade de passagem de corrente. E a resistividade tem a ver com a característica do material que constitui o resistor. Então, é uma característica de composição do material. Então, ó, resistor é o elemento. Resistência, a característica física do resistor. E a resistividade seria a característica do material que constitui o resistor. Tá bom? Então, aí, o que a gente vai fazer? Ó, se a gente pegar e pensar que pela segunda lei de Ohm, a gente vai ter que a resistência é ρ vezes L sobre A. Se a gente mantiver constante o L e o A, e lembrar que a resistividade do material depende da temperatura a partir dessa formulazinha aqui, ó. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai dividir dos dois lados por L sobre A, sendo constante, né? Então, se eu divido dos dois lados por L sobre A, eu vou colocar do lado de cá, ó, vou até trocar aqui a cor. Vou colocar L sobre A de cá e L sobre A de cá. Se eu faço essa multiplicação, o que vai acontecer? Esse produto aqui agora se transformou justamente na resistência R. Então, a resistência R vai ser igual a R0, que multiplica 1 mais alfa, θ menos θ0. Então, a fórmula fica a mesma, desde que você substitua a resistência a resistividade pela resistência, tá bom? Então, assim é a dependência da minha resistência, tá? E aí a gente vai aplicar a segunda lei de Ohm para vocês entenderem um pouquinho melhor esse assunto. Então, aplica-se uma DDP de 200 volts, U igual a 200 volts, nas extremidades de um fio de 60 metros de comprimento. Então, o L dele, 60 metros. E a seção circular diária, que vai ser igual a igual a 3. E aqui você já pode suspeitar, né? Um está em metros e o outro está em milímetro. Alguma coisa a gente vai ter que fazer. Sabendo-se que a corrente elétrica que circula tem intensidade de 20 A, I igual a 20 A. Calcule a resistividade do material que o constitui. A resistividade está aqui. Então, o que a gente vai fazer? Primeiro, U igual a R vezes I. O meu U é 200, o meu R eu não tenho, e o meu I vale 20. Então, isso daqui eu estou aplicando a primeira lei de Ohm. Então, apliquei a primeira lei de Ohm e vou chegar que meu R vai ser quanto? Vai ser 200 dividido por 20. O meu R, então, vai ser 10 ohms. Pronto, achei o R. Aí eu faço que R é igual a ρ vezes L sobre A. Ou seja, aplico a segunda lei de Ohm. E aí a gente vai ter o quê? Que o R agora é 10, o ρ eu estou procurando, o meu L aqui é o problema, né? Porque ele quer em o ρ em ohm vezes centímetro.
Então, na verdade, eu tenho que transformar isso aqui para centímetros, seria 600 centímetros, né? Só multiplicar por 10 aí, né? Para poder chegar por 100, na verdade, né? Então aqui, vamos mexer aqui de novo. Vamos deixar um espacinho aqui, vamos colocar aqui, ó. E o nosso L, ele vai ser quanto? 60 metros, eu tenho que multiplicar por 100, né? Não é por 10, é por 100, para poder chegar em centímetros. Então, a gente vai chegar aí nesse valor de 6.000 centímetros. Então aqui eu já vou colocar o L como 6.000 centímetros. E aqui, ó, a minha área, eu preciso levar para centímetros quadrados. Então, de milímetros para centímetros, eu vou ter que dividir por 100 também, né? Então, a minha área vai ser 3 milímetros quadrados, eu vou dividir por 100 para poder chegar em centímetros quadrados. Então, eu vou ficar com 3 vezes 10 a menos 2, né? Centímetros quadrados. Aí eu vou jogar aqui, ó. 3 vezes 10 a menos 2. Então, agora o que eu vou fazer? Vou pegar esses valores aqui e vou isolar o ρ, né? Então, vai ficar 10 que multiplica 3 vezes 10 a menos 2, dividido por 6 vezes 10 ao cubo, né? Que seria os 6.000, igual ao ρ. Então, aí eu vou ter que o meu ρ vai ser quanto? Aqui eu vou ficar com 30 vezes 10 a menos 2, dividido por 6 vezes 10 ao cubo. Então, o meu ρ vai ser 30 dividido por 6, vai dar 5. E 10 ao cubo vai subir como 10 a menos 3. Então, vai ficar 10 a vezes 2, vezes 10 a menos 3. Então, meu ρ vai ficar 5 vezes 10 a menos 5 ohms vezes centímetros. E aí, a gente fecha essa questão, tá bom? Então, é um exercíciozinho onde você teve que aplicar tanto a primeira lei de Ohm quanto a segunda lei de Ohm. E aqui a gente pode observar claramente que é possível a gente trabalhar com as duas leis simultaneamente e tomar cuidado o tempo todo com a unidade que ele vai pedir aqui da resistividade. Porque se ele pedisse em metros, eu teria que ter deixado o L em metros e trabalhado com a área também em metro quadrado, tá bom? Então, é isso. Queria agradecer a atenção de todos pela aula, tá? Dizer que é muito importante, se você não é inscrito no canal ainda, se inscrever para poder ficar recebendo sempre o conteúdo novo, tá? Pedir para vocês acompanhar os exercícios relacionados a esse conteúdo, que é muito importante para poder fixar o que você está aprendendo. Ativa o sininho da notificação, tá? Para você receber tudo. Deixa o like no vídeo. E é isso. Valeu. Até a próxima. Grande abraço. Tchau, tchau.